convidamos o senhor Fernando Fontão, diretor da INT2F Segurança da Informação, para sua apresentação no painel Soluções de Segurança para Empresas. Bom dia ou boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Fontão, sou diretor da INT2F, uma empresa especializada em segurança da informação. E hoje eu vou falar de alguns assuntos que não devem ser esquecidos em segurança da informação, com ou sem a pandemia. A gente sabe que segurança da informação é um negócio importante, mas a gente percebe que empresas de pequeno e médio porte só lembram da segurança da informação na hora que sofrem um ataque e começam a ter que resolver o problema e voltar o negócio à atividade depois que já tiveram algum tipo de perda. Então, o propósito dessa apresentação é lembrar vocês de algumas características importantes que devem ser levadas em conta na sua estratégia de segurança da informação para evitar que você chegue a esse ponto. A grande questão da segurança da informação é mitigar riscos. A gente sabe que 100% de segurança é um sonho inatingível, mesmo as grandes corporações chegam talvez perto disso, mas a totalidade da segurança é virtualmente impossível. Até porque os atacantes estão sempre 1 ou 2 passos à frente, né? Inventando novos métodos o tempo todo, etc. Então, o objetivo da segurança da informação deve ser o de mitigar os riscos. Se você tentar mirar na solução total, você nunca vai chegar lá. Agora, se você tiver uma segurança da informação suficiente para evitar que você sofra o grande volume de ataques que já existem e são conhecidos, você já vai estar protegendo o seu negócio profundamente. A gente sabe que as empresas grandes têm um CISO e tem alguém dedicado à segurança da informação, e isso é muito comum. Mas o que acontece nas empresas pequenas e médias, né? Você tem no máximo ali o carinha da informática. Então, querer que esse carinha da informática seja suficientemente safo para saber tudo o que ele tem que fazer, como funciona, o que está acontecendo no panorama dos ataques, como é que os atacantes estão fazendo para conseguir tomar conta dos sistemas, é bem improvável que você consiga chegar a esse ponto. Então, existem algumas formas de você ajudar o carinha da informática, ou mesmo se você chegar a ter um CISO, mesmo sendo uma empresa pequena ou média, mas está sempre ali lembrando que é necessário e é importante levar várias coisas em conta, né? Então, para a gente começar, vamos falar das primeiras coisas primeiro. Você já está fazendo o básico? O que é o básico, né? Hoje, com a pandemia, e aí a gente começa a falar um pouquinho do que o Covid está mudando no mundo, a gente passou a ter 2 tipos de negócios, mesmo entre as empresas pequenas e médias, que antes eram bem menos equilibrados, né? Você tem os negócios que continuam trabalhando com escritórios e servidores on-premise e os funcionários trabalhando no escritório. 1, 2, 3, parando. Só um segundo, meu. Gravando, a hora que você sentir a vontade, pode continuar a palestra, professor. Obrigado. Vamos lá. 1, 2, 3, gravando. Então vamos começar pelas primeiras coisas. Você já está fazendo o básico? Com a pandemia, a gente passou a ter um maior número de empresas que migraram realmente para um teletrabalho, permitiram que seus funcionários, ou pelo menos que a maioria deles trabalhem de casa, e algumas empresas aproveitaram essa onda para migrar os dados para a nuvem, né? Então, a gente pode separar essa lista de coisas básicas que tem que ser lembradas pelos tipos de empresa que continuam trabalhando pós-pandemia, ou durante e pós-pandemia. Aquelas que ainda têm escritórios locais, com servidores on-premise, funcionários trabalhando no escritório, e aquelas que já migraram para a nuvem. Então, vamos começar pelas empresas físicas, né? Obviamente, se você tem uma infraestrutura com servidores e com informação local e funcionários trabalhando lá, você precisa lembrar sempre da sua segurança perimetral e a segurança dos ativos. Então, a gente está falando de firewalls, VPN, antivírus nas estações de trabalho, né? Tudo isso requer que você tenha um administrador competente. Você tem que ser um cara que não sirva simplesmente para instalar e manter as ferramentas. Ele tem que saber o que ele está fazendo, ele tem que estar atualizado
não só no panorama dos ataques, mas com a evolução da própria indústria, o que tem de novo no mercado, o que tem de produtos e tecnologias novas. Ele tem que revisar as configurações e as regras, né, as políticas de segurança com frequência. E aí existe um pequeno parêntese, né, que se a gente for confiar só no conhecimento desse administrador, então ele vai revisar o trabalho dele mesmo e provavelmente não vai encontrar um eventual erro. Por isso que a gente sempre recomenda contratar serviços de terceiros para fazer essa revisão. Também existem ferramentas que fazem isso e sugerem melhores práticas, detectam configurações que podem estar contra não só melhores práticas, mas também regulamentações e ISOs, né, do mercado. Outra recomendação importante é ter o mínimo de exceções possíveis. E aí a gente vê um panorama que é muito comum em empresas menores, né, de pequeno e médio porte, onde o chefe, o dono da empresa, os diretores, não querem estar sujeitos às mesmas regras de segurança que eles impõem para os funcionários. Eles não querem ser filtrados, eles não querem ser bloqueados, eles não querem ter que usar um segundo fator de autenticação porque é cansativo, porque ele tem preguiça. Ele não quer ter que trocar a senha o tempo todo. Isso é a pior coisa que pode acontecer para a segurança da informação. Então, o chefe é o que tem que dar o exemplo, os donos são quem tem que dar o exemplo, e a partir do momento que eles mesmos cumprem com as políticas, eles acabam dificultando a vida do usuário que acha que também pode desrespeitar as políticas. E, finalmente, fazer testes de vulnerabilidade e penetração, ou seja, se o ambiente realmente está seguro, quem está dizendo que ele está seguro? Então, existem hoje tanto produtos como serviços que podem fazer esses testes e indicar eventuais vulnerabilidades. Outra questão importantíssima na política de segurança da informação é o backup. Pode não parecer, mas backup tem tudo a ver com segurança. Se você tiver um ataque que acabar prejudicando o seu negócio, a sobrevida do seu negócio pode depender puramente do backup. A gente viu recentemente um ataque contra um órgão da Justiça brasileira, onde o backup ficava no mesmo local onde estavam os dados principais e com o ataque eles simplesmente perderam o backup, porque o ataque criptografou todo o ambiente deles e eles ficaram sem ter como recuperar, inclusive o backup. Então, backup, ponto importante da segurança da informação, ele deve ser feito com a maior frequência possível, de preferência em tempo real, ou seja, qualquer pessoa alterou um arquivo ou uma base de dados, isso já reflete no backup. Segundo, o backup não deve estar no mesmo local físico ou lógico dos dados, então não na mesma rede, não na mesma nuvem, não no mesmo prédio, e deve-se fazer ao menos 2 backups distintos dos dados. Dizem, né, tem um ditado que diz que quem tem um backup não tem nenhum. Então você tem que ter os dados principais e pelo menos 2 backups em lugares diferentes, com políticas e tecnologias diferentes. Dessa forma, você praticamente garante que nunca vai perder seus dados, mesmo no caso de um ataque bem sucedido, acabar destruindo completamente sua rede e a informação que está nela. Outro ponto extremamente importante é a autenticação dos usuários. Então, primeiro, se você ainda tem que conviver com senhas e usuários, tem que ter uma política de senhas equilibrada. Ou utilizar password managers, que são programinhas que permitem que o usuário use senhas extremamente fortes, mas ele mesmo não precisa lembrar dessas senhas, porque o password manager usa as senhas por ele, né, no lugar do usuário. E o usuário, para se autenticar no password manager, utiliza um processo um pouco mais complexo, mas ele só tem que lembrar uma vez desse processo. E a partir daí, ele não precisa mais lembrar de cada senha de cada serviço. Uma política de senhas equilibrada, ela é uma política que pede mudanças relativamente frequentes de senha, mas ela não fica exigindo um monte de caracteres e um monte de complexidade. Você também não pode deixar uma senha muito simples, mas quanto mais complexa for a senha, mais provável é que seu usuário anote ela num papelzinho e deixe colado embaixo do teclado, o que representa um dos piores cenários de quebra de segurança possível. Se possível, introduzir um segundo fator de autenticação, que pode ser biometria, pode ser um token, pode ser algum tipo de mecanismo de autenticação de segundo fator. Se possível, também implementar políticas de single sign-on e federação, onde o usuário faz login na máquina dele usando uma autenticação forte, e essa autenticação, transparentemente, já serve para os sistemas que ele tem que utilizar ao longo do dia. Então, se ele usa um sistema de GRC, se ele usa um sistema de ERP, alguma coisa assim, ele pode usar, a rede pode autenticar ele a partir daquela primeira autenticação que ele já fez nesses sistemas secundários.
E o estado da arte, que é uma tendência recente, é eliminar completamente usuários e contrassenhas, ou seja, você passar a ser um ambiente passwordless. Isso não significa deixar qualquer pessoa acessar qualquer coisa, todo o contrário. Um ambiente passwordless é um ambiente onde você tem outros mecanismos de autenticação que não são baseados em usuários e senhas, que são coisas não só esquecíveis, mas também roubáveis, e passar a usar mecanismos mais robustos. Continuando, agora vamos falar de alguns pontos importantes para empresas que já migraram para um ambiente de trabalho remoto e já migraram seus dados para a nuvem. Então não tem mais um servidor físico, já não existe mais um perímetro. A maioria dessas empresas já vive sem firewall e já vive trabalhando exatamente da forma que mais moderna, onde você tem o trabalho remoto, o usuário na casa dele usando um equipamento que pode ser dele ou pode ser da empresa e acessando dados que estão numa nuvem. No trabalho, nesse cenário, o trabalho remoto, o endpoint passa a ser o maior vetor de ataques. Então, se um atacante quiser atacar a sua empresa, basta ele conseguir comprometer um usuário, um funcionário da sua empresa, a partir do seu laptop ou do tablet, ou seja lá qual for o dispositivo que ele usa para trabalhar, e a partir daí ele passa a ter acesso à sua empresa. Então você tem que proteger o endpoint de uma forma até mais robusta do que você faria numa rede física. A engenharia social também se torna um risco real, através de phishing e outros ishings, né? Existem vários tipos de ataques de engenharia social que convencem um usuário a fazer algo que não devia e com isso compromete e expõe senhas ou acessos ou até mesmo a informação. Além disso, muitas empresas assumem que a nuvem é segura de forma intrínseca. Claro que a gente pensando nos grandes provedores de nuvem, eles têm uma segurança extremamente robusta. Mas essa segurança não é para proteger o seu negócio, é para proteger o negócio deles. Tudo que você coloca na nuvem está completamente exposto, a menos que você proteja essa informação. Os próprios provedores de serviços de nuvem podem vender serviços de segurança para você, mas a responsabilidade por contratar, configurar e manter é sua, da sua empresa. Então, o fato de você estar na nuvem não quer dizer que você não tem que se preocupar com a segurança. Só que vai ser uma segurança diferente. O backup também continua sendo importante, porque se o seu ambiente for atacado na nuvem a partir do endpoint de um usuário, você pode perder essas informações. Então, tenha backup, continue pensando no backup como um ponto importante. E a autenticação passa a ser mais importante ainda, porque seu usuário ele passa a ser o elo entre o atacante e os dados e a informação da empresa que está na nuvem. Então, você tem que garantir que toda vez que o usuário vai acessar essa informação, ele tem que garantir que ele é ele mesmo. Na segurança, muitas vezes a gente chega naquele cenário, né? Se está tudo bem, oba, economizei uma grana. Mas se não está tudo bem, puxa, devia ter investido aquela grana. Então a gente tem que sempre pensar em algumas coisas quase beirando a paranoia. E paranoia é uma expressão que na segurança da informação não existe. Então a gente pensa, por exemplo, na LGPD, que todo mundo fala tanto, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela não é só para empresas grandes e ricas, não. Qualquer negócio está sujeito à nova lei. Então se você tem uma empresa com 3 funcionários e você tem dados de clientes seus, você é responsável por esses dados. E se eles forem expostos, se eles forem vazados, você vai estar sujeito à LGPD da mesma forma. Ransomware é um tipo de ataque extremamente brutal e extremamente comum hoje em dia, que pode alejar um negócio ou matá-lo completamente. Existe um grande número de pequenos e médios negócios que acabaram, porque sofreram um ataque de ransomware, a informação foi criptografada, não tinha backup, não tinha uma forma de fazer um recovery disso e o negócio simplesmente acabou, porque a multa era cara demais. Isso não é mito, não é lenda, acontece todos os dias. E a engenharia, seu funcionário é um elo fraco, e o chefe deles é um elo mais fraco ainda, principalmente se ele tiver aquela cultura de que ele não precisa se submeter às mesmas regras que os funcionários. Existe uma diferença muito grande entre gastar dinheiro e investir em segurança. E a gente vê pequenos e médios negócios cometendo alguns erros comuns. Primeiro, não se preocupar com a segurança até sofrer um ataque sério. Isso não precisa nem de comentários adicionais. Segundo, gastar com sistemas de segurança sem um critério de escolha. Então ele sabe que ele precisa de um antivírus, ele sabe que ele precisa de um firewall, ele escolhe um barato, ele escolhe um porque alguém falou para ele que é bom, instala e acha que está protegido.
Mesmo que ele tenha comprado um que não seja barato, o fato de ele ter instalado não quer dizer que ele já está protegido. Aí entra o ponto número 3, economizar com a mão de obra de segurança e TI é outro erro, porque você pode ter sistemas bons, mas se eles forem mal administrados, você pode ter buracos causados ou por falta de conhecimento ou por más intenções mesmo, e se você não tiver um sistema para revisar e verificar tudo isso, esse buraco pode continuar existindo até o ataque. O quarto erro é achar que os chefes não precisam se sujeitar às regras, sobre o qual eu já falei anteriormente. E o quinto é assumir que está tudo bem e torcer para dar tudo certo. Essa é uma questão que todo mundo deveria ter em conta, que é assumir o contrário. Não está tudo bem e eu tenho que garantir que vai dar tudo certo. Então, as primeiras recomendações nesse sentido são entender a segurança da informação como um investimento no negócio. Terceirize se for viável, com isso você faz a transferência de risco, você pode ter contratos e SLAs com multas em caso de ataques, você pode contratar um seguro contra ataques cibernéticos, existem várias seguradoras que vendem esse tipo de seguro. Fazer análises externas de vulnerabilidades e testes de penetração, ou seja, contratar terceiros para fazer isso para você, não o seu próprio pessoal. Além disso, criar políticas de segurança para todos os funcionários, inclusive os chefes, e quanto mais uniforme essa política for, mais fácil vai ser exigir o cumprimento de todo mundo na empresa. E, finalmente, treinar os seus funcionários, que é importante e é barato. Você pode fazer campanhas anti-phishing, onde phishings de mentirinha vão ser enviados, e os funcionários que caírem nesse phishing vão receber um aviso dizendo, olha, você caiu nesse golpe, aqui algumas recomendações para você aprender a não cair mais nisso no futuro. Então, dessa forma, você não expõe o funcionário, não faz com que ele passe vergonha, mas conscientiza ele aos poucos. Também conscientizar sobre o uso de senhas e evitar o uso pessoal dos equipamentos de trabalho. Segurança não é um sonho, é importante. E se você quer chegar num grau avançado de segurança, você tem que passar pelo básico e pelo intermediário. Então, pense bem nos pontos básicos da sua segurança, garante que você está fazendo eles, passa por intermediário e um dia você vai chegar no avançado. Isso é natural, mas os processos têm que ser cumpridos na sua ordem. Com isso eu termino minha apresentação, agradeço a todos por terem assistido. Tá aí meus dados de contato. A Int2F é uma empresa especializada em segurança da informação para pequenos e médios negócios. Então a gente aguarda o seu contato. Boa tarde. Agradecemos o senhor Fernando Fontão, direção da Int2F Segurança da Informação, por sua apresentação.